Alô? Alô, agora eu escuto. Tive um Acho que pequeno caiu aqui. problema aqui com áudio. Tá, voltamos. Mas pode continuar aí da parte que você estava falando da Cru Campus, né? Isso, da Cru Campos. Eu não sei se conseguiu pegar tudo, Não, só uma mas. parte só. Deu um problema. Ah, tá. Então, eu estava comentando que eu participo, né, como instrutor no movimento Perspectivas, que é um movimento de treinamento missionário. E numa das turmas que eu estive dando aula, eu conheci algumas missionárias, né, jovens, universitárias, da CRU. E eu estava falando exatamente sobre essa importância de se vincular, de estar associado e próximo de pessoas que têm o mesmo propósito, sejam cristãos, vivendo naquele ambiente. E, por exemplo, em relação à CRU, eu conheço dois casos. Assim, uma eu citei foi de uma aluna e irmã aqui da minha igreja, que eu não sabia, e aí nessas conversas eu fiquei sabendo que ela tinha feito parte da CRU, aí eu fui conversar com ela na igreja, falei, não sabia que você estava na CRU, e ela já concluiu, está para concluir o mestrado dela em engenharia química, premiada inclusive, já recebeu prêmios pelo mestrado dela e tudo, e aí ela me falou, Pedro, eu não só participei da CRU, mas eu posso dizer que eu realmente me tornei crente na universidade. Isso por causa da associação dela com a CRU, com pessoas com o mesmo propósito. Sabe? Ela viveu ali realmente o que era o evangelho. E tem um outro caso de uma amiga na época de adolescência, que ela, por uma casa, ela estava no mestrado em engenharia química, e essa outra também engenharia química, eu fiz na UFRJ, onde ela conheceu o marido dela, e eles faziam parte do Alfa e Ômega, que hoje é a CRU, né? E hoje, eles, junto com seus filhos, são missionários na China. Há anos eles estão lá como missionários na China. Então, ela teve essa vocação missionária, ela aconteceu também no ambiente universitário. Então, o que Daniel nos mostra são essas duas coisas, assim, de logo de início. Primeiro, uma convicção muito clara da sua própria identidade. Ele foi treinado, ele tinha esse treinamento que já vinha desde de família, certo? E manter-se próximo às boas amizades, aos amigos de Daniel. Daniel não estava sozinho, Daniel e seus amigos estavam ali juntos com o mesmo propósito. O jovem cristão que entra na universidade não pode se isolar, não pode se fechar, ele tem que buscar estar próximo de pessoas que têm os mesmos princípios que ele. A CRU, no caso, é uma organização missionária estudantil universitária que tem como um de seus propósitos exatamente ter essa proximidade. Eu tenho já dois testemunhos aí, então, de pessoas que participaram da CRU, por exemplo. Muito interessante e legal ter esses movimentos, né? Que se estabelecem nas academias. Eu, inclusive, durante minha época da minha graduação, eu graduei em Direito, tinha um chamado FIRE, que era um movimento, né, que não sei se você já ouviu falar ou se conhece, mas é um movimento que é cristão, que Uhum. a gente se reunia para falar a palavra de Deus, para cantar os louvores. E é igual você falou, o cristão não pode estar sozinho. O cristão, independente de onde ele estiver, ninguém vai para a guerra sozinho, Exatamente. entende? Então a gente tem que estar na companhia. Principalmente porque, apesar da nossa visão, apesar da minha visão cristã, apesar da sua visão cristã, todos nós, principalmente o jovem, quando entra na faculdade, ele pode sim ter aquele momento em que ele pensa, pô, o que será? Né? Será que eu tô fazendo a minha vida, seguindo a minha vida de uma maneira correta? Porque essas dúvidas, elas são normais e são pertinentes da idade, da maturidade, de várias questões. Então, se não for outras pessoas ali com você, levando você, falando, olha, vamos
ter esse contato, ter essa conjunção de ideias, a gente pode ser que algum jovem se perca nessa situação, se Exatamente. desvie. Mas interessante. Eu gostei bastante desses testemunhos, são coisas que agregam bastante para a gente aqui da UJL. Já conhecia o UJL? Não conhecia o JL. Eu conhecia a partir do convite que me foi feito. Fiquei muito grato realmente aí pelo convite. Eu espero realmente que vocês cresçam, né? Que a organização realmente cresça, faça o seu papel de estar presente em meios que até então, ocupando espaços, que até então estavam livres somente para um lado dessa moeda, e a gente precisa ocupar esses espaços. Inclusive, sobre ocupar espaços, se já me permite aqui também acrescentar, nós criamos agora, bem recente, um laboratório de estudos acadêmicos sobre cristianismos primitivos, cristianismos africanos, né? É o núcleo de estudos de cristianismos em África. E o propósito da ideia de se lançar esse laboratório é exatamente também ocupar espaços. Acho que uma coisa importante que todos os... E acho que aqui eu posso já entrar e falar o que eu ia dizer é o seguinte. Às vezes, nós estamos aqui num ambiente de rede social, né? Estamos num ambiente de rede social. E, infelizmente, nós entramos num jogo assim, quem faz parte do espectro da direita, né? Sabendo que a direita também é ampla e dos seus vários grupos, mas quem faz parte do espectro da direita, que, enfim, está na oposição àqueles que estão dominando tudo, nas várias vertentes também da chamada esquerda, às vezes, porque nós estamos muito presentes nas redes sociais, isso me incomoda bastante, a gente acha que tudo tem que ser ganhado a partir apenas de uma polêmica, nem sempre muito inteligente, ou a partir do grito, né? Vamos gritar, vamos fazer aqui um show, alguma coisa do tipo, né? Um espetáculo para poder mostrar que nós estamos aqui também presentes. Eu acho que essa é uma péssima ideia para realmente a gente conseguir ocupar espaços na academia. Um professor, há pouco tempo, me contou uma situação que nós precisamos alertar, aqui é um aviso para todos que forem assistir e que forem estudantes universitários. Uma situação em que um rapaz, numa aula de história medieval, ele, do nada, porque não gostou de determinada coisa que foi falada na sala de aula, e ele, do nada, se levantou na sala e começou a declamar o credo, se eu não me engano, foi credo apostólico, alguma coisa do tipo, mas um credo, e ele começou a declamar em latim, né, no meio da sala, no meio da aula, e o professor olhando assim para a cara dele, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele está fazendo. Assim, não é assim que se ocupa espaço, sabe? Não é desse jeito que vai ocupar espaço. Na verdade, e aqui novamente eu recorro à história de Daniel, quando a gente lê, né, o decorrer do capítulo 1º e o capítulo 2º de Daniel, percebe o seguinte: eles ingressam, né, no estudo lá da Universidade da Babilônia, se a gente pode chamar assim, eles têm contato com todos os ensinos que todos os outros magos da Babilônia também têm. Eles tiveram contato com tudo aquilo, com as magias, com etc, etc. Estava dentro do currículo, eles tinham que estudar aquilo, a gente não pode, a Bíblia não nos dá liberdade para entender que eles estudaram alguma coisa diferente. Mas eles mantiveram a sua convicção. E aí, olha só a questão de ocupar espaços e confiar em Deus. O cristão, ele confia em Deus. A sua fé, ela é uma fé não apenas uma fé de palavras, mas realmente é uma fé treinada pela palavra e com experiência com Deus. Eu gosto muito daquele texto que está em Romanos 10:17, que fala, e aqui citando na partida Almeida Revista Corrigida, da versão bíblica Almeida Revista Corrigida, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Acho muito interessante esse texto, porque mostra que a fé não é gerada apenas pelo ouvir, ou escutar de forma passiva, mas que ela é gerada a partir
de uma mente que ouve a palavra pela palavra. Significa que ele obedece à palavra. Significa que ele não está apenas uma fé passiva, mas é uma fé ativa e uma fé pensante. Então, a partir desse fato que a Bíblia apresenta, quando Daniel sai daquele momento, na sua confiança em Deus, Deus capacita Daniel para ser 10 vezes mais douto do que todos os outros que haviam ali estado cursado aquele curso ali junto com Daniel. E depois a gente sabe da vitória que Deus dá, dele se tornar governador na Babilônia e até uma espécie de ministro da educação, né, chefe dos sábios. A partir disso, qual é a minha orientação que eu sempre dou? Assim, eu dou procura nos coloca numa posição dentro da universidade a gente vai ser. E como é que isso muda? Quando eu começo a realmente me dedicar ao estudo, começo realmente a me dedicar à questão do estudo acadêmico sério. Se por um acaso, inclusive, estou falando com um advogado aqui, se por um acaso ocorrer de forma concreta, né, uma perseguição, alguma coisa em relação à nota, em relação à avaliação, pelo fato de você simplesmente ser cristão, bota na justiça. Né? Não perde tempo. Processa. Exatamente. Mas o meu papel eu vou ser o melhor do melhor. Eu vou tirar as melhores notas. Eu vou me dedicar. Se está numa universidade pública, a universidade pública tem a questão das pesquisas de iniciação científica. Eu participei de todas as oportunidades que eu tive na época da universidade. Eu fui monitor de teoria e metodologia da história, o primeiro monitor, inclusive, de teoria e metodologia da história da Rural. Passei no concurso, fiquei em primeiro lugar no concurso interno. Depois eu fui bolsista de iniciação científica de teoria e metodologia também, com o professor José da Assunção. Depois eu fui também bolsista de história medieval, trabalhando com história das mulheres. Foram 3 bolsas. Quando eu terminei, e aí eu estudei a questão do projeto do mestrado, fiz concurso no projeto, passei em primeiro lugar no mestrado, depois no doutorado passei em segundo lugar. O que isso mostrou? Aqueles que até então poderiam olhar para mim, é mais um crentezinho na universidade, pararam para me ouvir. Sim, tiveram que sentar para me ouvir. Eu estava, na época do doutorado, por causa da minha colocação, foi obrigatório eu fazer a questão do estágio de docência. 1 ano dando aula dentro de uma universidade pública, para aqueles jovens que estavam lá, estavam sentados, eles precisavam me ouvir. Isso é ocupar os espaços da universidade de forma inteligente. Agora, o laboratório de cristianismo em África é mais um fato em relação a isso. Nós estamos convidando professores com largo experiência acadêmica, professores realmente universitários, que estão participando do nosso laboratório. Isso é ocupar espaços, ou seja, não tema o que vai acontecer lá nesse sentido em relação acadêmica. Eu também sou revisor de revista acadêmica, revista Qualis A2, né, na área de história, revista Qualis A2, eu sou revisor de revista. E o que se tem produzido aí desse pessoal, do que se diz ciência, pode ter certeza, está muito aquém, muito aquém. A produção acadêmica no Brasil não é só uma questão contra cristãos, é uma questão contra o estudo mesmo, sabe? Contra a seriedade. Então, quando você se destaca, quando você não teme essas coisas e faz o seu papel, crendo em Deus, confiando e prossegue, pode ter certeza que nós vamos ocupar os espaços. Esses que estão hoje lá, eles vão ter que parar para ouvir. Sabe? Quem quiser realmente alguma coisa séria, vai ter que parar para ouvir. E aí os preconceitos caem. E quando esses preconceitos caem, é a experiência que eu tive. Quando os preconceitos caem, há abertura para evangelização. Ou seja, não é mais uma questão de confronto, mas as pessoas estão perdidas, como diz aqui, né, nesse livrinho aqui que eu até para indicar aqui, ó, D.A. Carson, A Verdade. A verdade. As pessoas estão perdidas. Esses estudantes, esses professores estão perdidos. Mas quando nós estamos ocupando de forma inteligente os espaços, as barreiras de preconceito, elas acabam por cair, porque eles têm que nos ouvir. Sim. E nesse momento é a gente crer no Espírito Santo, que é ele que age no final de tudo,
em que as pessoas vão questionar. Elas vão falar, cara, como aquela professora que eu acabei de contar. Pô, tem como. O seu Deus realmente é um Deus forte. Ora por mim. E é um momento de evangelizar, é um momento de falar a palavra para esse povo que está lá dentro da universidade, que é a convicção de todo cristão, né? O propósito, anunciar a Legal. palavra de Deus, É, pregar o evangelho. excelente, excelente. E é de fato isso, ocupar espaços de maneira inteligente. A gente não pode fazer de qualquer maneira. Primeiro, a gente precisa estar preparado. Depois, Exatamente. precisamos ocupar o espaço. E terceiro, não somente ocupar esse espaço, mas demonstrar que você está ali capacitado, está ali pronto para falar, mostrar para essas pessoas, olha, eu não sou mais não sou só mais um crente. Eu tô aqui e eu vou mostrar para vocês o que o meu Deus pode fazer, o que o meu Deus pode gerar, entende? Então é uma questão assim muito interessante. Eu realmente essa entrevista está sendo muito enriquecedora para mim. Eu tô tendo algumas ideias muito legais. E parabéns, assim, pela maneira, né, que você expôs na faculdade, expôs essas questões. Eu realmente fiquei instigado, né, também a fazer mais a isso também. Eu me formei, né, na graduação e penso também em seguir em frente, seguir com mestrado, seguir com doutorado, se Deus abençoar, ir em frente e também sempre trazendo, né, mesmo que seja, por exemplo, um curso, digamos, secular, sempre trazendo a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Por quê? Elas estão perdidas, elas estão com uma venda e elas acham que sabem e acham que dominam uma coisa, mas elas não conhecem a verdade. Que a verdade é a palavra de Deus. Muito bom. Então, é assim que você lidou, né, com esse ambiente de preconceito, assim, vamos colocar preconceito, porque é um ambiente hostil, né, a faculdade. A faculdade, ela muitas vezes, eu até coloquei aqui uma das perguntas que eu queria fazer, que é a questão da liberdade de expressão. Assim, na faculdade, a gente observa que se prega muito essa questão da liberdade de expressão, que todas as opiniões devem ser respeitadas, que as pessoas que estão na faculdade têm esse espaço para dirimir, para dizer, para debater e para discutir ideias, discutir ideologias. Mas por quê? Quando se coloca como um cristão, se coloca num posicionamento que é contrário a tudo aquilo que eles pregam, principalmente nas universidades públicas, mas também em um pouco menor grau nas universidades privadas, quando você se mostra como um cristão, por que não vale a liberdade religiosa? Por que não vale a liberdade de expressão para nós? Você pode me responder relacionado a isso? Então, isso está associado direto ao que eu acabei de dizer. Quando há uma discussão em sala, acho que a gente precisa retomar, porque, enfim, não é só a questão de ser cristão. Como eu disse, nós vivemos hoje uma crise geral no ensino no Brasil e isso envolve as universidades. Então a gente tem que retomar um pouco a própria ideia que vem lá de Sócrates, por exemplo. O que Sócrates fazia com relação aos adversários dele? A questão das perguntas. Sempre que um professor começar a provocar uma discussão, você vê que aquilo dali está errado, que ele não vai conseguir, né, sair daquele imbróglio ali, que, enfim, é por ideologia. Envolva esse professor em perguntas. Faça perguntas. Faça perguntas. Eleve a mentalidade desse professor ao seu último nível, até ele perceber que ele está errado naquilo que ele está tentando defender. Isso não é afrontar o professor, mas é mostrar para ele que ele realmente não tem fundamento.
Isso aconteceu, como mostrei no caso lá das estatísticas. Foi Sim. um caso que a professora, deixa esse negócio para lá então. Ou seja, a aula dele desagou, porque era o que ele tinha planejado, e ele viu que não tinha fundamento. E isso aconteceu comigo, não no ambiente exatamente da universidade pública, mas aconteceu comigo no curso de teologia, por exemplo. Curso de teologia. Eu tinha um professor que ele batia no peito dizendo que ele era fundamentalista. Eu sou fundamentalista, ele batia no peito. Aí eu falei, nossa, o camarada é brabo mesmo, né? Fundamentalista ele. E aí, certa vez, ele dando uma aula a disciplina era teologia sistemática e o tema era bibliologia. E ele dando aula de bibliologia, e aí ele foi querer defender a ideia de que a inspiração bíblica ela estava nas primeiras testemunhas e não nos registros. E aí aquele negócio, precisa ampliar repertório. Quem quer entrar nessa luta tem que ter repertório. Não tem desculpa, tem que ler. E aí quando ele falou isso, eu, na época, já até dava aula de teologia, e eu sabia que ele estava falando baseado principalmente em Karl Barth. E Karl Barth, todo mundo sabe, não é fundamentalista, coisa nenhuma, ele é na ortodoxia, etc. E aí eu percebi, parece, não é fundamentalismo. E aí ele foi falando, e aí a minha experiência naquele momento, eu comecei a perguntar para ele, professor, nesse caso então, ele falou que Lucas não era inspirado. Aí eu falei, nesse caso então, os livros das crônicas também não são inspirados, né? Porque foram escritos depois do exílio. Aí ele, não são inspirados. Aí eu, tá. E aí eu fui perguntando para ele, perguntando. E aí no final, eu fui e coloquei para ele a seguinte questão. Professor, na epístola de Judas, Judas cita Enoque. E aquela citação que Judas faz de Enoque está num livro de Enoque, que é do 2º século antes de Jesus Cristo. É uma citação literal, inclusive. E é um consenso de que o livro de Enoque é um livro apócrifo. E Judas um livro canônico. Nesse caso, Enoque seria inspirado em Judas, não? Aí quando eu fiz essa pergunta para ele olhou assim para minha cara, aí, regalou os olhos assim e tal. Aí ele virou, ele estava no meio dos alunos, das carteiras, aí ele voltou, sentou na mesa dele, aí eu abri o livro, abriu a Bíblia dele, aí olhou para a Bíblia, olhou para o livro, olhou para minha cara, aí ele virou para mim, agora você me pegou em calças curtas. Olha só. Porque é isso, assim, quando se está num debate desse, não adianta gritar, não adianta espernear ou levantar bandeira ou qualquer coisa do tipo, porque eles vão levantar bandeira também, e levantar bandeira eles são muito bons para isso. Muito bom vai ficar levantando bandeira. Utilize o método de Sócrates, confie em Deus, no Espírito Santo, para te dar inteligência, e vai questionando até esse último momento. Num outro livro aqui que eu utilizo muito para essa questão de apologética, que é o Razões para Crer, o Razões para Crer, um dos autores ali, ele coloca algo muito interessante. Perceba os momentos. Existem ocasiões em que a melhor coisa a fazer é sair do ambiente. Assim, não adianta tentar gritar, não adianta, saia do ambiente. Perceba esse momento. Que ninguém está aberto a nada, realmente não vai ter esse espaço. Mas há ambientes em que o espaço ele vai ter melhores condições de você conseguir gerir uma discussão, de conseguir gerir ali um debate. Invista nesses, esqueça os outros, sabe? Invista nesses e cresça nesses. Há uma falta de liberdade? Sim, há uma falta de liberdade em muitos desses ambientes. Mas também em muitos desses ambientes, os professores eles vão gostar de pessoas que têm repertório para poder discutir, para poder elevar o nível da discussão da sala para um nível além, para um nível acima. E quando isso acontece, é o momento do cristão preparado ele poder investir, mostrar que ele está ali de forma séria. A gente tem que ter um cuidado, e às vezes eu vejo isso, tem que ter um cuidado muito grande com, às vezes, um sentimentalismo nosso, sabe? Uma questão muito emocional, de só olhar aquilo que é negativo e não conseguir perceber as nuances. É que nem questão de professores. Eu falei sobre a questão de amizades com cristãos, mas observe também os professores. Existem professores na universidade que são puramente militantes. Eles não são professores, eles são militantes. Eles não conhecem, muito mal conhecem a própria disciplina que estão dando aula. Eles são militantes. Entraram, às vezes, em universidades públicas
por concursos que são até um tanto duvidosos. Se liga neles, observe quem são eles e fuja deles. Agora, há professores sérios, há professores realmente capacitados que, embora podem não ser cristãos, mas querem discussões de qualidade, estão cansados com essa cultura woke que cresceu aí, estão cansados dessa cultura woke. Eles querem dar aula, eles querem realmente, podem ter um preconceito cristão, mas quando o aluno cristão, com esses professores, os bons, os que realmente querem discutir, os que realmente querem um nível de aula assim, quando eles mostram o repertório, porque eu tenho essa experiência comigo, né? Comigo. Quando mostra repertório, leva discussão, tem ideias para discutir em sala de aula, esses professores começam a dar atenção e você começa a ter liberdade com eles. Legal. Então, assim, tem um grupo de professores, por exemplo, na Rural, que eu, até hoje, eu já saí da graduação, eu saí em 2011, e do doutorado saí em 2020, mas até hoje, se eu mando um e-mail para eles pedindo alguma coisa, um convite para poder palestrar, como vai ter agora no Cristianismo e África, no NECRAF, quando mando um convite para poder dar uma aula, quando mandei um convite agora há pouco tempo para escrever um prefácio do meu livro, que vai sair aí em breve, eles prontamente me respondem. Prontamente, não, sim, Pedro, pode contar comigo, vou estar lá e tal. São professores universitários que eu conheci naquela época. Os outros professores eu deixei para lá, nunca mais entrei em contato com eles. Mas professores bons, eu busquei não somente manter o relacionamento naquela época, mas continuei. E assim, a gente criou um vínculo, sabe? Então, o que acontece? Se hoje, por um acaso, eles falam assim, o Pedro, né, da faculdade, não, eu sei quem é. Né? Se falar alguma coisa, não, eu sei quem é ele. Tem professores que são até mesmo enfim, ligados à esquerda, e quando eu chego, eu falo diretamente assim, de forma clara. Eu cheguei no nível que eu estou e eu falo de forma clara. Não, eu tenho um espectro mais à direita. Não sou petista, não voto no PT. E eu tenho respeito desses professores. Sabe? Não são militantes. Tem lá o posicionamento deles de esquerda, mas não são militantes. Então, se aproxime mais daqueles que são os bons professores, os maus, os ruins, os que são puramente militantes. Deixa para lá. Se tiver que fazer disciplina obrigatória deles, faz só aquela disciplina, faz a prova, passa. Não puxa a eletiva com esse tipo de professor, deixa esse professor para lá e procure se aproximar dos bons. Isso também é importante para uma sobrevivência boa, para realmente um bom curso numa graduação. Nem todo professor é igual, nem todos os professores são iguais. Legal. Muito interessante, Pedro. Eu creio que, assim, você já respondeu basicamente tudo que eu tinha preparado aqui para essa entrevista de hoje. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Isso é um conteúdo muito vasto, muito rico. Espero que seja a primeira vez de muitas que a gente pode estar marcando de conversar, marcando alguns projetos, quem sabe no futuro. Eu agradeço. Vamos abrir agora as perguntas para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta dos comentários. Se não tiver, a gente segue para o encerramento. Tudo certo? Me escutou? Eu estou escutando. Beleza. Alguém tem alguma pergunta sobre a live de hoje, sobre essa entrevista? Se tiver, pode estar mandando aí nos comentários que o professor Pedro vai estar respondendo. Eu acho que não. Mas... Perfeito. Enfim, como, assim, só mais uma dúvida da oração, assim, da fé, de ter a proximidade com Deus. O que você sugere para os cristãos que estão na faculdade, na academia, como eles têm que ter essa postura e como isso pode ajudar a gente
a se manter firme, que é além das pessoas que são, além de estar bom acompanhado, além de estar num ambiente que bom para o cristão, né, junto de pessoas da fé, também é necessário que esteja firme, né, na oração, firme com os propósitos do cristianismo. Sim. Que acontece? Certo. Retomando aqui um ponto que eu comecei falando sobre isso, e agora é momento de repetir. Inclusive, você mesmo falou, Nicolas, a falta de amadurecimento espiritual. Isso é um problema sério que nós estamos vivendo hoje, e é uma coisa que assim, está além da própria questão da universidade. Nós hoje precisamos ter muito cuidado com essa cultura, né, um gospel, a cultura pop, um gospel, que está tomando conta da maior parte das nossas igrejas. Nós estamos criando jovens. Esses jovens, eles estão indo para a igreja praticamente para assistir um show, muitas vezes. É um show de músicas, é um show, às vezes, de stand-up, é um show, às vezes, de pregação, que não é uma pregação centralizada na palavra, e jovens que estão sendo poupados, né, entre aspas, de viver realmente o que é a renúncia do evangelho. E isso é um problema seríssimo que vai resultar lá depois na universidade, durante o curso universitário. Então, em primeiro lugar, começa com a família. A família precisa resgatar urgentemente a questão da vivência cristã em casa, ou seja, do culto doméstico no lar, a oração constante, né? A oração constante, o culto doméstico no lar, a leitura, né, junto às crianças, certo? A leitura junto às crianças antes mesmo delas entrarem na adolescência, não somente da Bíblia, mas dos grandes devocionais, daquilo que realmente formou a nossa visão ao longo da história, a visão mais conservadora, né, que nós temos. Isso tem que se voltar na família. Na igreja, a igreja precisa resgatar a centralidade no ensino bíblico, a escola bíblica dominical, utilizar a escola dominical como o principal espaço de treinamento desses jovens, ensinando eles amadurecimento, ensinando eles a respeito da oração, ensinando eles a necessidade de buscar experiências verdadeiras com Deus, não apenas uma fé de um convencimento, mas uma fé realmente experiencial, ou seja, de ter experiências verdadeiras, experiências de fé realmente com Deus. Isso se faz como? Se faz tirando esse jovem, colocando ele para experimentar evangelização, para experimentar missões, sabe? Colocar ele para fora. Inclusive, é o que o livro editado pelo D.A. Carson, ele fala nessa parte, ou seja, preparar os jovens para fora, e não apenas para ficarem dentro. E no culto, né, voltar à centralidade realmente da palavra, a centralidade da palavra, a centralidade da oração. Isso tudo, esse conjunto, igreja, família, tem que ensinar o jovem a necessidade dele voltar a orar, a buscar pessoalmente em Deus. O devocional tem que ser resgatado. Assim, até hoje, eu não passo um único dia sem acordar pela manhã. A primeira coisa a fazer é orar, falar com Deus. Logo em seguida, ler o meu texto bíblico. Logo em seguida, um devocional a respeito daquele texto bíblico e meditar naquilo. Tem que gastar tempo todos os dias. E isso, assim, por mais que eu esteja envolvido escrevendo livro, por mais que eu esteja envolvido escrevendo artigo acadêmico, isso não pode faltar. Tem que ter esse relacionamento íntimo com Deus constante. É isso que fortalece a nossa identidade. Para que quando a gente chegue nesses ambientes, e alguém falar por um acaso a respeito de Jesus, que Jesus é falso, que Jesus é um mito, que Jesus é um revolucionário do primeiro século, ou qualquer coisa do tipo, você fala, não, você está falando de algum outro Jesus, porque o Jesus que eu conheço, o meu amigo, e quando eu conheço meu amigo, qualquer outra pessoa pode falar a respeito dele, mas eu o conheço. Eu tenho intimidade com ele. Você pode falar o que você quiser falar, mas eu conheço. Então, o jovem precisa ter isso com ele, sabe? Essa convicção. Isso se faz com uma vida verdadeira cristã, não com oba-oba, não com uma cultura pop gospel. Não é assim que a gente consegue crescer, não é assim que a gente consegue amadurecer.
A gente consegue amadurecer realmente com renúncia e com dedicação nesse relacionamento com Deus, em oração, realmente em leitura da palavra, em devocional, em ter experiência com Deus, lidar, levar esse evangelho a outras pessoas, evangelizar, é dessa forma. E graças a Deus a gente soma testemunhos a respeito disso ao longo desses anos, graças a Deus. Acho que surgiu uma pergunta aqui. É Né? da Lara. Ah, da Lara. Sim. Vou fazer uma pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Eu vi só parte da live, mas... Eu estou lendo aqui. Eu vi só parte da live, mas queria saber se ele já teve um momento de dúvida e falta de fé por conta dos assuntos da faculdade, filosofia, sociologia principalmente. Se sim, como lidou, se não, o que ele acha isso? Bom, dúvidas. A gente vai ter medo. A questão é saber o que a gente vai fazer com essa dúvida e o que vai fazer com esse medo. Em relação às dúvidas, a gente sempre tem que voltar à palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que estar na centralidade da nossa vida. Eu estou com dúvida, eu não estou muito seguro em relação a isso. Volto para a palavra buscando respostas. Se eu não consigo encontrar na palavra, enfim, sou ainda muito leigo, minha leitura não está muito avançada em relação às escrituras, busco auxílio, não fique sem buscar auxílio. É por isso, assim, inclusive, aproveitando, Nicolas, que eu digo que nós precisamos, já que você também questão do dom ministerial de mestre dentro das igrejas, pessoas que estejam preparadas para que quando surge uma dúvida, nós sabemos para quem nós podemos nos dirigir, sabemos quem nós podemos buscar. Eu, por exemplo, estou aqui nas redes sociais já há bastante tempo. Muitas pessoas, graças a Deus, muitas pessoas eu pude ajudar aqui, não somente nesse momento de dúvida, mas inclusive cristãos que eu consegui aí ajudar, pela graça de Deus, a ingressarem em mestrados, né? Nesse momento que a gente está vivendo, conseguiram ingressar sendo cristãos, colocando excelentes projetos dentro da igreja. Quantos e quantos jovens que às vezes estão na dúvida, pais de jovens inclusive também, às vezes estão em dúvidas como auxiliar, e tem alguém em quem buscar, tem alguém, e eu tive também alguém, eu tive em quem poder buscar na hora dessas dúvidas. Então, dúvidas a gente sempre vai ter. Medos, sempre teremos. A questão é que a gente não pode recuar, a gente não pode parar diante da dúvida, a gente não pode parar diante do medo. A gente tem que buscar primeiro recurso em Deus e sua palavra. E, mantendo-se ali a dúvida, não hesite em buscar auxílio de mestres. Deus levantou mestres na sua igreja para essa função. Ou seja, para auxiliar, para poder te orientar, para poder te dar uma resposta dentro da palavra para lidar com essas dúvidas. Então, não tenha medo porque você vai ter dúvida. Isso é normal. Muito bom, muito bom. De fato, né? Devemos voltar com essa cultura, né, dos mestres, porque eu vejo na minha igreja, assim, Assembleia de Deus, que muitas vezes a gente olha assim, não tem muito a quem recorrer. E isso, assim, parando para analisar um pouco, vou colocar a palavra assustador, assim, no sentido de que não tem alguém ali preparado para responder algumas dúvidas que a nossa sociedade tem, responder alguns medos que a nossa sociedade tem. Às vezes, a gente está muito preso ao passado, muito preso a questões que já passaram, mas nós não estamos preparados também para o que é o hoje, né? A atualidade. Eu vejo dessa forma. Você sabe, Nicolas, deixa eu te interromper rapidinho, porque eu falei disso no último sábado agora com a turma de pós-graduação. A gente tem uma pós-graduação aqui no seminário, e eu estava falando isso com a turma. Assim, olha a nossa realidade hoje, né? A realidade assembleana, por exemplo, que é a maior denominação do Brasil, que a gente está inserido. Se a gente buscar um pregador, não, eu queria um pregador para o culto de domingo, você vai encontrar os montes, tem um montão de pregador aí.
um montão de pregador, muitos deles nem pregadores, na verdade, são de serem fiéis à palavra, são animadores de auditório, mas tem um montão. Se a gente busca um cantor, vai ter um montão de cantor, né? A gente consegue, tem cantor batendo cabeça dentro da igreja. Mas quando a gente vai buscar mestres, ou seja, pessoas que estão se dedicando não somente ao crescimento espiritual, porque tem um monte de mestres que só conhecem intelectualmente, mas não tem vida nenhuma com Deus, mas estão crescendo intelectualmente e, ao mesmo tempo, estão crescendo intelectualmente, ou seja, tem repertório, estão estudando, se dedicam à leitura, se dedicam a produzir, a crescer academicamente, você não tem quase ninguém. É por isso que eu falo assim, a gente tem que voltar, eu falo isso para a turma de pós-graduação no último sábado, dando aula de metodologia da pesquisa para eles. Nós precisamos voltar a resgatar os mestres, precisamos enfatizar os mestres. Ou seja, precisamos resgatar essa cultura do mestre na igreja. Na Assembleia de Deus a gente não pode dizer, por exemplo, falando da nossa denominação, o Orlando Boyer morreu, Antônio Gilberto morreu, Abrão de Almeida lá no passado, todo mundo no passado, peraí, tem que mudar essa situação. Temos que mudar, porque senão a igreja, que é o maior instrumento, né, de Deus, é o maior instrumento de Deus para poder preparar esse jovem para a universidade, se essa igreja está falhando nesse sentido, aí não tem como. Aí as estatísticas que foram apresentadas, realmente elas vão até piorar daqui para frente. Então, assim, precisamos resgatar isso. Treinamento, essa é a palavra-chave. Treinamento. Os jovens têm que ser treinados para entrarem nesse ambiente da universidade. E para a vida também, né? Para a vida, para a vida. Porque, assim, fugindo até, nosso tema é academia, né? Mas o ambiente hostil ao cristão, a dúvida e o medo, ela tá, seja a gente jovem, seja a gente até mais experiente. E a gente tem que sempre se renovar na palavra, sempre se renovar nos estudos, sempre se renovar na oração, sempre se renovar em Cristo todos os dias. Porque a nossa natureza, ela tem esses percalços. A natureza humana é uma natureza que busca a carne, muitas vezes. E isso gera diversas dificuldades no decorrer da nossa vida e na academia. E aí, é que nem você falou, a gente precisa de pessoas preparadas também para que quando essa dúvida surge, quando o jovem vá para a faculdade, vá para a universidade, vá para o trabalho, que ele esteja pronto para responder aquilo, pronto para se posicionar, porque é o posicionamento que o cristão deve ter. Essa é a palavra, posicionamento. O que cristão, o que o jovem deve ter? Deve ter posicionamento na hora que essa dúvida, que o medo, na hora que alguém interrompe, né? Na hora que alguém coloca um degrau na sua frente, e você tem que ter a capacidade de subir aquele degrau e não tropeçar naquele degrau. Na medida em que você ganha aquela importância, como você comentou, que eles passaram a te ouvir. Quando você mostrou para eles o que era, eles passaram a te ouvir. Por quê? Porque você fez como Daniel e estava preparado, mesmo naquela academia, mesmo naquela faculdade, que é a Babilônia, né? Por assim dizer. Assim, se a gente for fazer uma analogia, no mundo de hoje, a gente vive, né, numa espécie de Babilônia para muitas questões, né, no sentido figurado. E é isso. Pois é. Alguém tem mais alguma pergunta? Palmeirinha Cida? Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Pedro, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Pode ir. Não, só isso mesmo. Queria agradecer aí pela essa oportunidade. Foi muito gratificante aqui esse momento. E fazer o anúncio aí para quem está assistindo que eu mencionei aqui o nosso núcleo de estudos, né? Núcleo de estudos de cristianismo em África, e nosso próximo encontro aí tá até falando, como africano é o cristianismo. Aí. Nosso próximo encontro do NECRAF, que está acontecendo online, só que é restrito dentro de uma
Sim. sala de videoconferência. Vai ser no dia 3 de dezembro e vamos discutir aí a questão da história da igreja etíope e da igreja cópita. Tem alguns projetos, inclusive do NECRAF, para o ano que vem, de publicações. A gente vai começar a publicar, fazer evento aí e nos inserir nesse contexto. Graças a Deus, temos um dos membros do NECRAF que já passou aí em algumas fases para o mestrado. E o propósito também é esse, que a gente consiga fornecer subsídios para que outros possam aí fazer os seus projetos, ingressarem em mestrados, cristãos convictos, e ocuparmos esse espaço. Então, fica o convite para o dia 3 de dezembro, às 8 horas da noite. É isso. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Dia 3? 3 de dezembro, né? Isso. Perfeito. Vou salvar aqui no meu calendário. Muito bom, muito bom. E eu agradecer, Pedro, pela participação, por se colocar disponível, né, para a gente conversar um pouco, bater um papo. Creio que não só para mim, como para quem está assistindo, também foi algo que acrescentou, né, algumas ideias que a gente ainda não tinha, né? Ou que tinha, mas a gente aperfeiçoou, e eu só tenho a agradecer pela excelente explanação, pelo excelente conteúdo, pelas respostas que você nos trouxe aqui, pela sua visão relacionada, né, aos desafios do cristão na academia, na universidade. E muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço, viu? Um abraço. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.